Bom dia, aeroviários. Hoje é dia 20 de janeiro de 2026, são 9 horas e 16 minutos. Estou gravando logo cedo o vídeo, talvez mais alguns aí, não sei se vai precisar. Logo cedo, porque hoje eu começo uma bateria de exames aí, um em função do acidente que eu e minha esposa sofremos, e outro os exames de praxe, né? Então devo começar hoje terça, quarta e quinta, né? Se tudo der certo, tiver repetindo em um, então quinta termina, e se tiver algum vídeo eu gravo na sexta. Se não, só no sábado ou segunda-feira, tá? Então vamos lá. Esse vídeo é sobre a nossa famosa pesquisa de clima, tá? Então, já era para ter soltado, mas é negociação salarial, a gente pensou que ia ser rápida e se estendeu aí até janeiro, está se estendendo, porque né, até amanhã é o último dia para receber a oposição contra o custeio sindical. Então vamos lá, estamos soltando, eu vou soltar para vocês alguns gráficos, tá? Não todos, porque a pesquisa é muito extensa. Então se eu for soltar todos os gráficos aqui, vai confundir a cabeça de vocês, é muita informação e muito filtro também. Então eu vou soltar os principais, depois eu posso fazer outros e soltar a semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Já vou enviar hoje para as empresas, a Gol deve ser a primeira, a Azul segunda e a Latam terceiras, internacionais depois em quarto tempo, tá bom? Então o gráfico primeiro que vocês vão ver aí, tá? Distribuição por empresa, tá? Quantas reclamações, está misturado aqui, reclamação e elogio. Foram 2.000 e poucas denúncias reclamações entre denúncia e elogio, tá? Mas a gente sintetizou tudo, porque tinha muita coisa repetida. Então, por exemplo, está falando no setor, por exemplo, call center, está falando de determinado líder, isso, tem 20 daquele líder, a gente coloca entre parênteses o número, tá? Porque senão é muita informação, tá? Fica muito extenso e muito repetitivo. Então vamos lá. Esse primeiro, distribuição por empresa, a empresa que teve mais reclamação / elogio foi a Gol, tá? A segunda, mais reclamação junto com elogio, a Azul. Terceira, a Latam. Internacionais, quarto lugar. Então agora, eu separei aqui, reclamação e elogio, tá? Então vamos lá, aí muda o ranking, tá? Então vamos lá, reclamação. A primeira, Gol, mantém o que está aqui. Segunda, a Azul, mantém o que está aqui. Terceira, a Latam. Agora elogio já muda totalmente. Parece que quase inverte a relação. Qual a empresa que foi mais elogiada? Latam. Qual a segunda mais elogiada? Gol. Qual a terceira mais elogiada? Azul. Mas a diferença de elogio da Gol para Azul é enorme, tá? Então só para você ter ideia, se a Gol teve 100 elogios de funcionários, a Azul teve 5, para vocês terem ideia. Quase essa relação, tá? Tá bom? Então vamos lá, espero que vocês tenham entendido. Outra coisa, distribuição por setor. Qual o setor que teve mais reclamação nas 3 maiores empresas? Primeiro lugar, manutenção. Segundo lugar, aeroportos. Terceiro lugar, call center. Quarto lugar, CCO. Quinto lugar, cargas. Ok? Vamos lá. Ambiente de trabalho. Qual a pergunta que a gente fez? Vocês vão ver aqui o número de respostas aí, a gente sintetizou também, tá? Você já recebeu feedback sobre o seu trabalho por parte da liderança? Tá aqui. Já foi alvo ou testemunhou gritos, humilhação ou xingamento por parte dos gestores? Tá aqui. Você já presenciou ou sofreu assédio moral por parte dos gestores? Tá aqui. Você já presenciou ou sofreu assédio sexual por parte dos gestores? Impressionante isso. Eu pensei que ia ser, a resposta seria nunca. O nunca tem mais. Mas tem coisa grave aqui, tá? Respeito dos gestores. Os gestores respeitam a diversidade, gênero, raça, orientação sexual e religião? Tá aqui. Gestores respeitam a saúde física e mental dos trabalhadores? Tá aqui. Gestores respeitam o direito ao descanso e pausas necessárias? Tá aqui. As respostas, o que aconteceu, se sim, não ou raramente, tá aqui, vocês vão ver o gráfico. Acesso a canais de denúncia, você acredita ou sabe a quem recorrer caso sofra assédio ou tratamento agressivo? Tá aqui. Você sente segurança em denunciar casos de assédio ou discriminação? Tá aqui também, tá? Então tá aqui as respostas. Então a gente vai soltando isso aqui, esse gráfico. Estou encaminhando agora na parte da tarde, eu não, porque eu vou estar fazendo exame, mas daí o pessoal do jurídico deve encaminhar aí para as empresas agora à tarde. Começar hoje, que não dá tempo de enviar tudo, tá? Mas vai estar certificado direitinho com as denúncias. E, gente, muita coisa tem aqui, muita coisa que até eu me assustei, tá? Até eu me assustei muito com o grau das denúncias, tá? Com o grau das denúncias e o nível das denúncias. E não é possível que certas denúncias lá, que são relacionadas a líderes, coordenadores e gerentes, eles não saibam, né? Os diretores não sabem dos gerentes, o gerente não sabe dos coordenadores, o coordenador não sabe de líder. Porque para mim isso aí eles são cúmplices e coniventes. Eles sabem e ó, tapa o olho, não quer saber, não quer se desenvolver, não quer confusão. Para mim é isso.
A pesquisa está aqui, ela é bem ampla, tem um monte de filtro, um monte mesmo que a gente pediu para fazer. Caso as empresas quiserem, né? Se quiserem também, se demonstrar interesse, né? Que de repente pode receber engavetado em gaveta. Isso é o de prática, a gente manda denúncia, é difícil quando a empresa responde, viu? Difícil. Mas esse a gente vai protocolar no TST, no Ministério Público, e vai atuar para que as empresas sejam chamadas para dar algum tipo de resposta ou alguma tratativa nessas situações graves aqui que aconteçam. Então eu estou dando voz para vocês, gente. Então a gente está tentando aqui, depende do recurso financeiro que é escasso para o sindicato, mas a gente vai tentar aí, com algum processo que sair, tiver alguma sucumbência, a gente tentar montar um aplicativo para vocês fazerem essas denúncias online, com fotos e tudo. Vamos ver, depende de recurso financeiro, que é escasso, tá? Então é difícil. Outra coisa que eu queria falar para vocês, com relação, perguntaram para mim, Fofão, por que você está fazendo denúncia de aeronauta, né? Então eu vou explicar para vocês, nós não representamos aeronauta, tá? Apenas porque eu estou na aviação desde 1980. Então eu faço imposto de renda para muitos, mas muitos menos aeronautas desde 1990. Eu faço imposto de renda desde 1985. A aposentadoria, que eu tenho uma consultoria previdenciária e uma consultoria, não é tributária, para fazer imposto, preencher os dados das pessoas, tá? Desde 1985 imposto, desde 1998 imposto, aposentadoria. Meu pai sempre falou, quem tem um emprego não tem nenhum. Eu tenho 3 fontes de renda, trabalho, né? Trabalho. É gol, é imposto de renda, é aposentadoria, trabalho ainda no sindicato, então é correria. Enquanto tem saúde, a gente tem que trabalhar para ter uma condição de vida melhor, né? Mas já estou chegando ao meu final, né? Até o fim do ano, se Deus quiser. Então vamos lá, só salvo alguma coisa que acontecer. Então muitos aeronautas eu conheço, muitos, tá? Dos que eram pilotos, hoje são comandantes antigos, vão aí, voo internacional em várias empresas, eu conheço. Os filhos deles que vão hoje, eu lembro deles quando eles eram catarrento ainda, né? Que estava no colo do pai, que ia lá no DO, que eu trabalhava no DO da VASP, ia lá, né? Aquele catarrentozinho assim, com o nariz correndo, né? No colo do pai, hoje é comandante, né? Então eu sou muito conhecido. Então, o que acontece? Eles se sentem confortáveis com as denúncias que eu fiz aí do Departamento de Operações da Gol em me ligar e me abastecer de mais denúncia, né? E eu vou passar essas denúncias para o sindicato dos aeronautas, que é ele que representa os aeronautas, não sou eu, né? Cada macaco no seu galho, né? Eu estou aqui, o macacão gordo, né? No meu galinho aqui do Sindicato dos Aeroviários e os aeronautas lá. Então, vou passar para eles as denúncias, mas não representa aeronauta, tá? Deixando claro, eu represento os aeroviários. E por que eu faço essas denúncias? Porque indiretamente afeta nós também, principalmente nós que trabalhamos no Departamento de Operações, né? Que são assediados por esses gestores de operações, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tá?